essa ação do Estado, porque somente ele pode resolver determinados desafios. Né? Por exemplo? Olha, por exemplo, você poderia ter programas sociais do alcance do Bolsa Família feito pelo mercado? Dá uma ideia só. Agora, Você poderia ter programas de microcrédito como foram feitos pelo mercado? Não. Né? E depois, porque só para terminar a questão nacional, porque é um problema no desenvolvimento econômico, é um problema de acumulação de capital. Você precisa acumular capital dentro do país para você investir. Claro que o processo não é exatamente nessa ordem, né? Você investe e o capital surge depois. Mas você precisa ter um processo de criação de empresas, de acúmulo de capital, para aumentar a formação de capital dentro do país. Isso, naturalmente, é feito de forma mais adequada a partir de empresas. Agora, ministro, nacionais. desde o descobrimento do Brasil, o Estado anda na frente da sociedade brasileira. Não é preciso, paralelamente a isso, fortalecer a sociedade brasileira institucionalmente? Mas antes de perguntar à sociedade, só caminhando um pouco nesse terreno do nacionalismo, aí, que o ministro fala que temos que pensar no interesse nacional e não no interesse estrangeiro. Recentemente, um ex-embaixador, Rubens de Cooper, ele acusou a diplomacia brasileira de arrogante por exatamente colocar muito claramente esse papel de liderança do Brasil, esse papel, as posições do Brasil, as visões do Brasil, porque deve ser o continente. E diz o Recupero, o embaixador Recupero, que isso está gerando entre os países vizinhos uma certa resistência às propostas internacionais do Brasil. Entanto que o Brasil consegue fazer a Unasul, consegue mal bem manter o Mercosul, mas a gente vê que, apesar de toda a boa vontade desses países com o presidente Lula, esses países não nos acompanham nas questões econômicas, resistem a certas propostas do Brasil, resistem à liderança do Brasil, por exemplo, o Conselho de Segurança, no caso da Argentina, México. O interesse nacional do Brasil, ele não pode entrar em confronto com o interesse nacional dos nossos vizinhos? Eu acho que esse ressentimento de outros países em relação ao Brasil não corresponde à realidade. Não corresponde de forma alguma à realidade. Né? Mas há questões Nem o Brasil objetivas, procura exercer uma liderança. Ninguém exerce uma liderança. Ninguém impõe uma liderança diante de outros países. Né? Você tem propostas, a liderança é exercida por um país qualquer, ou pelos Estados Unidos, por quem quer que seja, na medida em que aquilo que o país propõe, ele corresponde a uma aspiração coletiva. Ministro, há questões objetivas. A Argentina, por exemplo, agora está estudando um pacote de, parece que 20 medidas contra o Brasil na área econômica, de resistência aos produtos brasileiros. Quer dizer, o interesse nacional aí, né, entrando na questão do interesse nacional, o interesse nacional aí não seria ter alguma reação às constantes resistências ou agressões econômicas que a Argentina faça à política de formação do Mercosul, de aproximação? Nós vivemos hoje em dia na região, dentro do Mercosul, uma situação reflexo da crise econômica internacional. Né? E todos os países estão interessados em manter o seu nível de emprego. Segundo, ou terceiro, o Brasil tem hoje em dia um comércio muito amplo com a Argentina. Quarto, os investimentos brasileiros na Argentina são muito significativos nos mais diferentes setores, o setor têxtil, o setor de cimento e assim por diante. Né? Agora, nós acreditamos que, digamos, é necessário, isso é uma opinião minha, é necessário um maior, opinião minha, ordenamento do comércio. A parte mais exitosa do comércio entre o Brasil e a Argentina é o acordo automotivo, onde há uma grande parte do comércio bilateral se faz dentro desse acordo e que é um acordo que leva a um certo equilíbrio. Não é? De modo que, na minha opinião, é preciso, por um lado... E mesmo assim a Argentina impôs uma série de barreiras às autopeças brasileiras, né? Mas o senhor está defendendo que seja um pouco mais rígido, um pouco mais duro. O que seria esse ordenamento? Olha, quanto a ser mais rígido ou mais duro,
digamos, eu acho que um processo de retaliações não leva a nenhuma vantagem do lado brasileiro. Eu acho que um processo de diálogo, de remoção das dificuldades, de maior equilíbrio, de maior integração das cadeias produtivas, ele é mais positivo do que o processo de retaliação, de represália. O processo de represália leva a represálias de um lado e de outro e simplesmente elimina o comércio bilateral. Mas isso é o que o Eu queria Brasil que está o senhor fazendo explicasse agora, um né, pouco embaixador? o que que o senhor defende? Desculpe. O Brasil passou a fazer represálias barrando a entrada de produtos argentinos, depois de anos tentando esse diálogo, esse acordo. O sistema de licença automática não é propriamente barrar a entrada, né? Cria certas dificuldades, mas não... Eu queria que o Isso não senhor é explicasse retaliação? um pouco o que o senhor vinha defendendo. O senhor estava começando a detalhar isso e não detalhou. Olha, eu vou dizer para você o que eu acho do meu ponto de vista. Eu acho que nós temos que levar em conta, como dentro de toda a área econômica mais ampla, que no processo natural de desenvolvimento existe um processo de acumulação de riqueza em certas regiões. Tomemos o Brasil, por exemplo. Né? O processo natural de desenvolvimento levou a um acúmulo maior de riqueza no sudeste do país. Levou a um para se industrializar. desequilíbrio regional. Né? Numa área mais ampla, isso pode ocorrer. Então, é necessário ter instrumentos para contrabalançar esse natural O senhor está falando que o Brasil tem que ir... essa acentuação das assimetrias. Né? O senhor Que tipo de está falando instrumento, que o Brasil tem que ir mais com menos sede ao pote, tem que pactuar mais, cooperar mais com os vizinhos para poder ter uma relação duradoura. E como é que fica Então, o ao Mercosul contrário, ser menos nisso? duro. Peraí, mas que tipo de instrumento? Você falou que é necessário algum instrumento para amenizar esse processo de aceleração de assimetria. Que tipo de instrumento? Dentro de uma região como o caso do Brasil, você tem toda uma política de redução das assimetrias regionais. No processo de integração econômica da Europa, existe a mesma coisa. A Europa teve um fundo que Teve financiou vários Espanha fundos. e Portugal. Nós vamos Vários financiar a fundos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia? Então, nós temos aqui um fundo chamado FOSEM, que é um fundo para reduzir as assimetrias, justamente. Né? E isso, naturalmente, como o presidente, inclusive, já repetiu inúmeras vezes, o Brasil tem uma responsabilidade por ser o país de economia maior. Tem a responsabilidade e tem um interesse. Né? Tem um interesse. Eu acho, por exemplo, eu já disse isso numa entrevista, que eu era a favor de um plano Marshall para a América do Sul. Né? Mas parece que não, até agora o governo não comprou essa sua ideia, né, do plano Mas Marshall. às vezes Qual é o às papel vezes que demora o um pouco, Mercosul né? pode Mas, ter por nisso? exemplo, o FOSEM, de uma certa forma, Hein, ministro? Qual é o papel... no início do Mercosul não se admitia a ideia das assimetrias, se considerava que o comércio resolveria todas as assimetrias. Então, ao adotar a ideia do FOSEM, aceitar a ideia das assimetrias, se passou a aceitar a participação mais efetiva do Brasil, como é o caso, por exemplo, com o Paraguai. Quer dizer, a construção da linha de transmissão de Itaipu para Assunção é a prova disso. Né? Qual Então, o papel favor, que por favor. o Mercosul pode ter nesse processo? Ele pode evoluir numa direção parecida, por exemplo, com a União Europeia, que, aliás, o Mercosul acabou de fazer um grande acordo com a União Europeia. Ou o Mercosul é uma coisa assim que vai ficar do tamanho que está? Bem, eu vou dizer para você o que eu acho. Né? O que eu acho é uma opinião pessoal. Eu acho que o Mercosul teve no início, foi uma criação a partir de uma visão neoliberal da economia. Né? Quer dizer, a remoção de todas as barreiras ao comércio permitiria o desenvolvimento simultâneo e equilibrado de todos os parceiros. Esta não é a visão de certos parceiros. Não acham que ocorreu isso. Né? Houve um aumento muito grande do comércio, mas não é a visão de certos parceiros. E, certamente, em termos de desenvolvimento econômico relativo, o Brasil, não por causa disso, porque o percentual do Mercosul no total do comércio exterior brasileiro é relativamente pequeno, né? Mas o Brasil se desenvolveu nesse período mais do que os outros países, né? Mais principalmente do que o Paraguai, do que o Uruguai, né? Então, é necessário, na minha opinião, transformar o Mercosul num projeto de desenvolvimento econômico, quer dizer, reconhecer que estamos numa área econômica mais ampla
e que é necessário, eventualmente, desenvolver políticas econômicas comuns dentro dessa área. E políticas que levem em conta essas assimetrias e que levem em conta, digamos, a contribuição maior daqueles sócio, daquele membro que é mais desenvolvido.